Você já acordou com a sensação exata de que a escuridão no seu quarto não era vazia? Não estou falando de medo infantil de monstros sob a cama. Estou falando da certeza opressiva, quase química, de que algo ou alguém está observando a curva do seu pescoço, esperando a sua inércia para decidir o próximo movimento. Essa percepção, o peso invisível de um olhar, é o que define o verdadeiro terror e é o que nos leva, agora, para a vastidão úmida e sufocante de Mato Grosso, no ano de 1919. Neste lugar, o ar não era limpo. Era denso, quase mastigável, carregado com o cheiro de decomposição doce e terra virgem, um perfume que prometia vida abundante e morte inevitável, em igual medida. As trilhas que eles abriam não eram caminhos de progresso, mas feridas abertas na carne ancestral da floresta. Eram homens de ambição, ou talvez de desespero, buscando traçar linhas retas em um território que desprezava a geometria humana. Eles avançavam com facões e pás, medindo, marcando, documentando a passagem, convencidos de que estavam domando o que viam. Mas o que eles sentiram, o que Elias sentiu enquanto observava as costas dos seus companheiros, era que eles não estavam sendo apenas observados. Estavam sendo tolerados. E a tolerância na selva profunda tem prazo de validade. Elias era o cartógrafo, o homem dos números e das coordenadas geográficas. Sua fé estava na régua e no sextante, nas linhas firmes que transformavam o caos verde em algo compreensível, algo que pudesse ser vendido ou possuído. Ele era um homem magro, com óculos que refletiam a umidade constante, e uma barba rala que não conseguia esconder o tremor dos lábios. Mas seus olhos eram os de quem já tinha visto a linha reta se curvar. Desde que haviam penetrado mais fundo, para além do que chamavam de civilização próxima, Elias havia começado a duvidar da estabilidade de tudo, inclusive da própria luz solar que mal perfurava o dossel. O calor era o primeiro opressor, uma manta térmica que sugava a força dos músculos e a clareza do pensamento. Você podia suar litros e litros, e a roupa jamais secava. Ela apenas se tornava uma segunda pele fria e pegajosa, perfeita para abrigar a leishmaniose e o desânimo. Mas não era o calor que lhe roubava o sono. Era o silêncio, um silêncio que não deveria existir. Às vezes, ao meio-dia, quando o sol estava no zênite e a equipe parava para o descanso rápido, a cacofonia normal da mata, o zumbido dos insetos, o grito dos pássaros, o farfalhar das folhas, cessava abruptamente. Um vácuo, um intervalo que parecia esperar uma resposta. E quando o som retornava, era diferente, ligeiramente fora de tom, como se o maestro tivesse voltado, mas com uma partitura alterada. Elias tentava registrar a anomalia em seu diário de campo, mas as palavras pareciam secar na ponta do seu lápis. Como se descreve a ausência de som de forma mensurável? Ele só podia registrar o efeito colateral. A irritabilidade crescente entre os 6 homens da expedição. Eles se tornaram ásperos, desconfiados, sussurrando sobre a febre do ouro que talvez não existisse, ou sobre as lendas locais que os guias indígenas haviam lhes contado com olhos baixos e cautelosos. Lendas de que aquela terra não estava esperando ser descoberta. Ela estava escolhendo quem ela iria devorar. Mas o que realmente começou a corroer Elias, mais do que qualquer lenda ou febre, era a evidência física, a refutação constante da sua ciência. E tarefa deles era abrir e manter uma picada de cerca de 2 metros de largura para a passagem de mulas de carga. Um trabalho hercúleo, mas necessário. Eles avançavam cerca de 1 quilômetro por dia, marcando as árvores com fitas coloridas e pilhas de pedra para a orientação. E toda manhã, sem falta, havia o problema do rastro, a trilha que se fechava. Não era apenas que o mato voltava rápido. A natureza em Mato Grosso, naquela época, era de fato acelerada, voraz.
Mas o que acontecia ali desafiava a biologia. Eles cortavam, limpavam, pisoteavam o solo até que ele ficasse nu e marrom. E no dia seguinte, ao voltarem para pegar o suprimento que haviam deixado, o caminho estaria irreconhecível, não com mudas frágeis, mas com cipós grossos e vigorosos, folhas largas já expandidas, troncos jovens que pareciam ter crescido 30 centímetros durante a noite. Era como se a floresta tivesse um metabolismo acelerado, ou pior, um propósito consciente. Ela estava costurando a ferida imediatamente, negando a passagem. "É a chuva, Elias", dizia Dutra, o capataz, um homem robusto que só confiava no peso da sua carabina. "Essa terra é rica demais. A gente corta, ela renasce. A gente só tem que cortar mais forte." Mas Elias passava as mãos sobre os troncos recém-surgidos. Não havia sinais de crescimento lento. Não havia folhas amarelas de esforço. Era como se aquela vegetação tivesse sido transposta para ali, inteira e formada, no espaço de poucas horas. As plantas, muitas vezes, pareciam idênticas às que haviam sido cortadas no dia anterior, em um ciclo perfeito e aterrorizante de substituição. Pense nisso, caro ouvinte. Pense na sua casa, na sua rua, no caminho que você faz todos os dias para o trabalho. Se de repente você tivesse que abrir esse caminho com esforço violento, e a cada vez que virasse as costas, o asfalto se rachasse, o muro caísse e a mata voltasse a engolir tudo, você não começaria a questionar a solidez do mundo. Você não sentiria o peso de um poder que opera em uma escala de tempo que não é a sua. Nós precisamos de caminhos. O ser humano precisa da garantia de que o espaço conquistado permanecerá conquistado. Quando essa garantia se esvai, o medo não vem de fora. Ele brota de dentro. A paranoia se torna a única racionalidade possível. Elias começou a fazer medições obsessivas. Ele deixava marcas discretas na terra limpa, pequenos padrões de pedras que ele jurava que eram impossíveis de serem movidos por animais ou água. No dia seguinte, as pedras estariam lá, mas o caminho entre elas, a linha reta que ele havia desenhado na poeira, estaria cruzada por raízes duras e entrelaçadas, como se alguém estivesse tricotando a trilha de volta à condição original. Não era um crescimento. Era um fechamento. "Alguém está nos seguindo", ele sussurrou para o capitão Ribeiro certa noite, à luz tremeluzente da fogueira que lutava para aquecer o ar frio da madrugada. "Eles estão vindo atrás de nós e cobrindo o rastro. Ou pior, estão vindo à nossa frente limpando e depois voltando para fechar o caminho que acabamos de abrir." Ribeiro, um homem prático, bufou. "Quem faria tal esforço, Elias? Para quê? Não há riqueza aqui que justifique isso. É o mato, homem. O mato vence sempre, se você não for rápido." Mas Elias tinha evidências que não conseguia refutar. Algumas das plantas que reapareciam, ele jurava, não eram nativas daquela altitude ou daquele tipo de solo. Ele era botânico amador e reconhecia espécies que só deveriam crescer a quilômetros de distância, em ecossistemas completamente diferentes. Era como se a floresta estivesse misturando suas peças em uma confusão deliberada, para que o mapa se tornasse inútil, para que a memória falhasse. Ele começou a se sentir como um intruso em um quarto que havia sido limpo e organizado por um morador invisível assim que ele virava as costas. E o pior é que, ao questionar os guias indígenas sobre o fenômeno, eles não expressavam surpresa ou medo, apenas uma resignação profunda, quase tediosa. Eles olhavam para a selva como quem olha para um parente velho e mal-humorado, que tem regras imutáveis. Um dos guias, um senhor de nome Aruan, cujos olhos eram como lascas de obsidiana, disse certa vez, enquanto afiava o facão com uma paciência meditativa: "O caminho aberto não é para que a gente passe. É para que a mata veja onde você esteve, e ela não gosta de saber.
E essa frase, simples e brutal, atingiu Elias no núcleo da sua fé cartesiana. A mata não é apenas matéria inerte, ela é um observador que reage, e a reação era negar a evidência da passagem humana. Imagine a pressão psicológica. Você trabalha sob um calor infernal por 10 horas, abrindo um caminho. Você sabe, por todos os seus cálculos, que avançou, que conquistou terreno. Mas ao olhar para trás, a cada 200 metros, o caminho não está lá. Está selado. É um túnel sendo fechado atrás de você por um mecanismo lento, mas implacável, que não faz barulho de construção. Apenas o som sutil e perturbador do enraizamento. Elias tentava mapear o fenômeno. Ele desenhava em seu caderno pequenos diagramas, usando cores diferentes para representar o crescimento natural esperado versus o fechamento anômalo. A conclusão era sempre a mesma. O fechamento era mais intenso nas áreas onde eles haviam parado para descansar, nas áreas onde eles haviam deixado algum artefato humano. Uma lata vazia, um pedaço de tecido, a marca de uma bota. Era como se a floresta estivesse apagando qualquer prova de contaminação com urgência. A ansiedade de Elias cresceu a ponto de ele começar a ouvir coisas. Ele estava sempre atrás do grupo, verificando o rastro, obcecado com a velocidade da regeneração. Ele ouvia o que pareciam ser pequenos estalidos secos, como galhos finos quebrando, vindo da vegetação espessa logo atrás, de onde ele acabara de passar. Quando ele se virava rapidamente, não havia nada. A trilha estava intacta por poucos segundos, e a mata silenciosa, verde e compacta, parecia sorrir com indiferença. Ele começou a se perguntar se o caminho se fecha imediatamente, de onde veio a vegetação. Foi empurrada, puxada, ou ela simplesmente se materializou ali, obedecendo a uma ordem de não existência humana? Essa dúvida é o que nos mantém aqui, à beira desta narrativa, observando Elias no meio da picada fechada. Se você se sente compelido a descobrir o que estava operando essa força de apagamento, se você tem essa curiosidade mórbida que nos leva a olhar para o escuro, sugiro que você permaneça atento. Faça um pacto de silêncio agora, junte-se a nós. Talvez, se houver mais de um ouvindo, o peso do que está sendo dito se torne mais suportável. É um convite e um aviso. A trilha é longa e a volta é incerta. A situação atingiu um ponto crítico no 15º dia. Eles haviam acampado perto de um pequeno córrego, e Elias estava determinado a deixar uma marca que a floresta não pudesse apagar facilmente. Ele passou 2 horas entalhando iniciais profundas em uma árvore colossal, um cedro rosa de casca grossa. Ele usou o canivete com fúria, gravando a data, 18 de agosto de 1919. Seu nome, Elias T. No dia seguinte, ao se preparar para a marcha, ele sentiu o impulso irresistível de voltar para ver sua marca. Ele caminhou apenas uns 50 metros pela trilha recém-aberta, sentindo o suor frio na nuca. Ao se aproximar da árvore, ele percebeu algo estranho no tronco. Não havia as cicatrizes frescas e claras que ele havia deixado. Em vez disso, a casca parecia entumecida, inchada, como uma pele que se curou de uma queimadura grave, mas sem deixar vestígios da ferida. Ele tocou a superfície. Estava quente e lisa. Ele pegou seu facão e raspou vigorosamente onde as iniciais deveriam estar. A casca se desfez em lascas e, por baixo, a madeira estava intacta, sem qualquer vestígio de corte profundo. A árvore havia absorvido, engolido ou rejeitado a marca em menos de 12 horas. Não era apenas regeneração, era esquecimento ativo. Elias ficou paralisado ali, debaixo do dossel opressor, com o facão na mão. Ele não estava mais lutando contra a natureza selvagem, mas contra o tempo e a memória. Se a própria floresta podia anular a evidência física da sua existência, o que isso significava para os homens que ali transitavam? Eles estavam realmente deixando um rastro.
Ou estavam apenas sendo apagados em câmera lenta, um passo de cada vez? A sensação de irrealidade era quase insuportável. Seus mapas, seus dados, tudo se tornava questionável. Ele voltou ao acampamento em silêncio. Seus pés estavam pesados e a umidade parecia ter penetrado seus ossos. Ele olhou para seus companheiros. Dutra, Ribeiro, os guias. Todos estavam sujos, cansados, mas focados em sua tarefa de sobrevivência. Eles não viam o que Elias via. A floresta respirando, esperando que eles se virassem para fechar o zíper da passagem. Naquele dia, enquanto avançavam para o oeste, cortando o caminho com uma urgência renovada, Elias começou a carregar um pedaço de tecido branco amarrado a um poste de madeira que ele fincava firmemente na terra a cada 50 passos. Ele precisava de evidência visual imediata de que eles haviam estado ali, algo que se destacasse contra o verde monolítico. À tarde, eles pararam na margem de um rio que precisava ser cruzado. Elias olhou para trás, para o caminho que haviam percorrido. Os estandartes brancos estavam lá, mas a visão era estranha. Eles não estavam organizados em uma linha reta, como ele havia deixado. A vegetação havia crescido ao redor deles, sim, mas alguns pareciam ligeiramente inclinados, ou pior, um dos postes de madeira parecia ter sido arrastado alguns metros para dentro do mato. Não havia trilha visível que levasse até ele, apenas a massa intransponível de folhas e cipós. Elias percebeu que o fechamento da trilha não era apenas uma questão de crescimento. Havia um movimento sutil, uma manipulação. A mata estava desorganizando o rastro. A ideia que lhe veio à mente era fria, cortante e terrível. Eles não estavam abrindo um caminho, estavam sendo conduzidos. A floresta não estava os impedindo de passar. Estava garantindo que, após a passagem, a volta fosse impossível, não por obstáculo, mas pela perda da referência. Eles estavam em um funil e a saída estava se fechando irrevogavelmente às suas costas. E a quem estava garantindo esse fechamento? Quem estava atrás deles ou à frente, desfazendo o tecido do mundo em que eles confiavam? Ele se virou para o rio escuro e refletor. A água era lenta, quase oleosa, parecia prometer descanso, mas Elias sabia que não havia descanso ali. Havia apenas a inevitabilidade de avançar, pois o passado, o caminho percorrido, estava sendo apagado. E no Mato Grosso de 1919, a trilha que se fecha depois da passagem era a prova de que a selva não estava apenas em volta deles. Ela estava dentro deles. E a escuridão que eles sentiam não era vazia. Ela estava de fato observando, e ela estava esperando que eles continuassem andando. Se você está sozinho ouvindo isso, feche os olhos por um momento e imagine o cheiro de terra molhada e a respiração pesada da floresta. Sinta a urgência de olhar para trás, mesmo sabendo que não há mais caminho. E se você teve a sensação de que algo que você jurava ser real, de repente sumiu sem explicação, deixe um comentário abaixo. Diga apenas, eu ouvi isso, ou não estou sozinho. Compartilhe este silêncio com alguém que não deveria ficar só, pois a partir daqui a trilha se estreita e o que for revelado não poderá mais ser esquecido. E lembre-se, o que é apagado pode ser porque nunca deveria ter sido visto. Se você me ouviu até aqui, deve ter entendido a pressão que aquela mata exercia, não apenas sobre os corpos, mas sobre a própria noção de tempo e espaço. Em 1919, no coração daquele Mato Grosso imenso, a civilização não era apenas distante, ela era uma lembrança frágil, uma mentira contada debaixo do sol inclemente. Aqueles homens, os sertanistas, os peões, os cartógrafos que acompanhavam a expedição, cujo nome não nos importa tanto quanto o que eles viram, começaram a sentir a erosão da realidade de uma forma perversa e silenciosa. O problema central, aquele que se tornou o chicote invisível que os guiava, era a trilha.
Não era uma questão de ela ser mal marcada ou encoberta por um temporal. Não, era pior. A trilha que eles abriam de manhã, com machados e a certeza brutal da picada, parecia reverter à noite. O caminho que deveria existir, o rastro do progresso, simplesmente não estava lá quando voltavam para inspecionar. Ou quando o guia, em pânico surdo, tentava retomar um ponto de referência de apenas horas atrás. Imagine o suor grosso escorrendo nos olhos, a boca seca de poeira e esforço, e a certeza matemática de ter avançado 3 quilômetros para leste. Você descansa, mal consegue dormir devido à umidade pegajosa, mas desperta com a intenção de verificar a rota. E então, o lugar onde a árvore foi derrubada, onde a vegetação rasteira foi pisoteada por 20 pares de pés e 10 mulas, parece ter sido lambido por uma língua invisível. Não há apenas mato crescendo. Parece que o solo nunca foi perturbado. O guia principal, um homem de ascendência indígena e conhecimento vastíssimo da região, um homem que andava pela floresta como se fosse um quarto de sua casa, começou a definhar primeiro. Ele não reclamava de febre ou dor física, mas de uma espécie de incoerência espacial. Ele parava, tateava o ar, virava-se para o sol que mal vazava pela copa densa e balançava a cabeça, num gesto lento e pesado, como se estivesse pesando a própria sanidade. Ele dizia, numa voz que mal era um sussurro, que a mata estava cansada deles, que ela não queria o rastro. E essa percepção se espalhou como uma infecção lenta e silenciosa. O medo não vinha do que estava escondido nas sombras, mas do que deveria estar ali e havia desaparecido. O medo era a ausência. Se você está aqui, se está me ouvindo agora, se decidiu descer conosco nesta espiral de 1919, é porque há algo que precisa ser testemunhado até o fim. Fique, escute, preste atenção aos detalhes que eles tentaram ignorar. Assine este pacto de silêncio e desespero conosco. A tensão entre os homens subiu. Eles começaram a acusar uns aos outros de preguiça, de vandalismo, de sabotagem. Será que alguém estava voltando à noite para desmanchar o próprio caminho? Mas por quê? E como? Não havia tempo hábil, nem energia para tal esforço. A negação era a primeira linha de defesa contra a verdade insuportável. A floresta agia por conta própria e agia rápido demais. Os sons, ou a falta deles, contribuíam para o terror. Em uma selva viva como aquela, há um zumbido constante, o coro incessante de insetos, pássaros, macacos e o ruído orgânico do crescimento. Mas ali, nas áreas onde o rastro desaparecia, instalava-se um silêncio denso e quase sólido. Um silêncio que parecia ter peso, que pressionava os ouvidos até doer. Era como se a própria vida tivesse prendido a respiração, esperando que eles passassem, para só então soltá-la novamente, selando o caminho atrás deles. O cartógrafo, um jovem europeu com óculos de aros finos e uma fé inabalável na geometria euclidiana, tentou traçar coordenadas exatas. Ele marcava pontos de referência com fitas coloridas nos troncos. Horas depois, as fitas sumiam. Não rasgadas ou levadas pelo vento. Simplesmente não havia indício de que a fita esteve ali. O tronco parecia liso, a casca intacta. O que se fechava não era apenas o rastro no chão, mas também a marcação na memória da própria matéria. O jovem cartógrafo, cujo nome era Gaspar, começou a ter pesadelos acordado. Ele via as coordenadas flutuando no ar, distorcendo-se em formas que desafiavam a lógica. O leste se tornava sul. O ângulo reto se dobrava em curvas suaves e impossíveis. Ele perdeu o sono e, sem a proteção da exaustão, sua mente começou a corroer-se. Ele murmurava que eles estavam andando em círculos, mas não círculos geográficos. Círculos temporais. Estamos vendo o que já foi, ele gritava numa noite, agarrado ao seu teodolito como se fosse um talismã. A trilha que abrimos é uma memória instantânea. A mata nos permite abrir o caminho, mas depois
apaga a passagem de nós. Estamos aqui e já não estamos. E quando voltarmos a passar, será sempre a primeira vez. O chefe da expedição, um homem pragmático e cético, tentou impor a ordem através da violência. Ele chicoteou um dos peões, acusando-o de mentir sobre a rota. Mas a punição não restaurou a trilha. A punição apenas introduziu um novo elemento: o ódio. Eles não apenas temiam a floresta, começaram a temer uns aos outros e a fragilidade de suas próprias mentes. Você já esteve em um lugar onde cada passo parece exigir uma permissão que você não tem, onde o chão sob seus pés é instável não porque é areia ou lama, mas porque a própria terra parece rejeitar seu peso? É essa sensação que os consumia. O chão do Mato Grosso de 1919 se tornou um espelho distorcido que refletia a falta de pertencimento deles. A comida começou a escassear, não por falta de caça. Havia bichos, mas a paranoia impedia que se afastassem do acampamento. Mas porque a água não era mais confiável. Eles evitavam os riachos pequenos, pois a água parecia turva demais. Ou, o que era pior, estranhamente parada e silenciosa. E no rio principal, eles começaram a notar as marcas. Não eram marcas de animais. Eram sulcos profundos na lama da margem, como se algo extremamente pesado, talvez uma canoa gigante ou um corpo colossal, tivesse sido arrastado. O formato era oblongo e impreciso, mas a profundidade sugeria uma força inimaginável. O mais perturbador: essas marcas apareciam e desapareciam, assim como a trilha, mas elas pareciam se mover contra o fluxo da água. Um dos homens, que se aventurou a seguir o rastro de lama, voltou pálido, com um cheiro estranho de metal e terra revolvida em suas roupas. Ele disse que o rastro o levou a um ponto onde a vegetação estava dobrada de forma não natural, quase tecida, formando uma espécie de parede viva e impenetrável. E por trás dessa parede, ele ouviu. Ele não soube descrever o som. Não era rugido, não era vento, não era voz humana. Era um som que parecia vir de dentro da terra, um ruído de sucção úmida e prolongada, seguido por algo que soava como madeira rangendo sob pressão, como se a floresta estivesse se ajustando, se movendo, ou talvez engolindo algo. O grupo se reuniu em torno do fogo naquela noite, o último vestígio de civilidade. As chamas, em vez de aquecer, projetavam sombras longas e inquietantes. Eles estavam exaustos, mas o medo era um estimulante cruel. Ninguém dormia de verdade. Eram cochilos curtos e interrompidos por um pavor súbito, a sensação de que havia um olhar fixo vindo da escuridão, além do brilho do fogo. Foi o cozinheiro, um baiano velho e experiente chamado Zé, quem vocalizou o horror de forma mais crua. Ele não era um homem de ciência ou de fé, era um homem de presságios e intuição. Ele apontou para a fumaça do fogo, que subia reta por alguns metros, e depois se dobrava bruscamente, como se estivesse batendo em um teto invisível, uma cúpula de ar denso e frio pairando sobre eles. "A mata não é só árvore, meu patrão", ele disse ao chefe, a voz baixa e rouca. "A mata é pele, e essa pele está se fechando ao redor da gente. Ela não nos mata na faca, ela nos apaga." E Zé detalhou a percepção que todos já compartilhavam, mas tinham medo de nomear. A sensação de que o oxigênio deles estava ficando mais pesado, mais velho, como se eles estivessem respirando o ar de um lugar que estava sendo permanentemente isolado do mundo exterior. O horror se aprofundou quando eles tentaram desesperadamente voltar. Decidiram abandonar o objetivo da expedição, fosse ele mapear, fosse instalar linhas telegráficas, e apenas fugir, seguir o próprio rastro de volta. Mas o rastro, claro, não estava lá. A mata havia apagado a passagem.
Eles caminharam por dias, no que o cartógrafo, Gaspar, teimava em chamar de a zona de apagamento. Os caminhos que deveriam levá-los para o sul os levavam para o norte, ou pior, de volta ao acampamento abandonado da noite anterior. Eles estavam presos em um ciclo de repetição espacial que desafiava qualquer lógica conhecida. Quando você está perdido na floresta, você teme os predadores, a fome, a doença. Mas quando você está perdido em um lugar que se recusa a reter a sua memória, o medo se torna existencial. Você começa a duvidar de sua própria realidade, de que você sequer existe para o mundo lá fora. Um detalhe macabro se manifestou. Eles começaram a encontrar repetidamente os mesmos objetos. Uma faca que havia sido perdida 2 dias antes aparecia limpa e fria sob uma moita, como se tivesse sido colocada ali intencionalmente. Uma garrafa de água vazia que haviam descartado reaparecia cheia, mas com uma água salobra e estranhamente quente. Era como se a floresta estivesse brincando com eles, não só apagando o caminho, mas devolvendo os restos de suas vidas em um ciclo infinito de inutilidade. E isso, meus amigos, é o ponto onde o horror se torna transformador. Não é sobre ver um monstro, mas sobre ver a si mesmo se desintegrando, sendo reduzido a um fantasma que só consegue andar em círculos. A essa altura, a disciplina havia ruído. Os homens estavam magros, sujos e mal falavam. Quando falavam, era para reclamar de sussurros. Escute bem. Os sussurros não vinham das árvores, eles vinham de dentro. Eles ouviam vozes chamando seus nomes, mas as vozes eram as deles próprios. Distorcidas, como se estivessem falando através da água, mas inconfundivelmente suas. Eram fragmentos de conversas antigas, ou pedidos de socorro que ainda não tinham sido emitidos. Era o som do tempo deles se desfazendo e sendo reabsorvido pela mata. O cartógrafo Gaspar, em seu último momento de lucidez, tentou escrever uma carta para o mundo exterior. Ele usou tinta feita de carvão e a amassou em papel de anotações. Ele descreveu a sensação de ser constantemente observado e de que o ar estava ficando mais fino na frente e mais denso e opressor nas costas. A trilha se fecha, ele rabiscou, com uma caligrafia frenética. Mas ela não está fechando para nos impedir de sair. Está fechando para nos confinar com algo que só existe aqui. E esse algo está faminto por nossa coerência. Ele terminou a anotação com um desenho de um círculo que se fechava sobre si mesmo, sem saída, e com um pedido estranho, que se alguém encontrasse aquilo, não tentasse ir atrás deles, que não tentasse reabrir o caminho. Se o medo da escuridão do Mato Grosso de 1919 tocou você, se o pavor dessa trilha que se fechava ecoa em alguma solidão sua, deixe um sinal, apenas uma palavra. Eu vi. Ou não estou sozinho. Eles estavam agora à deriva, não mais exploradores, mas prisioneiros. As noites se tornaram o pior tormento. Na escuridão, a falta de som era substituída por um único, persistente som. Não era o ranger da madeira, nem a respiração de um animal. Era o som de algo raspando, lento, meticuloso, vindo de todas as direções e de nenhuma. Um ruído seco, como areia grossa sendo movida em uma superfície de pedra. Era o som da floresta trabalhando, da mata digerindo o que ela havia apagado. Eles tentaram seguir esse som na esperança desesperada de que fosse a passagem de algo físico que pudesse ser compreendido ou combatido. Mas quanto mais caminhavam na direção do som, mais ele se tornava difuso, até que, subitamente, parava. E quando o som parava, a escuridão parecia se aprofundar, engolindo até mesmo a luz das estrelas que, porventura, conseguissem furar a copa. Eles eram deixados na mais absoluta, íntima e opressiva negridão. Na última manhã documentada pelos fragmentos de Gaspar, antes que a trilha se fechasse de vez, eles encontraram um lago. Não estava mapeado.
e sua água era de um tom de verde tão profundo, quase preto que parecia óleo. Não havia vida visível, nem insetos nem peixes, e na margem do lago eles viram a prova final da incoerência. Não era a trilha apagada nem a fita perdida. Era o reflexo. O cozinheiro Zé, o chefe, o cartógrafo Gaspar. Todos se curvaram para beber, mas pararam. O reflexo na água escura não era o deles. Não estava distorcido, apenas atrasado. Havia um lapso de tempo entre o movimento deles e o movimento replicado na superfície do lago. Eles levantavam o braço e o reflexo demorava uma fração de segundo insuportável para fazer o mesmo. E havia mais. No fundo do reflexo, não da água, mas da imagem projetada, parecia haver um borrão de movimento que não correspondia a nada que estivesse na margem. Uma sombra alta, alongada, que observava os reflexos deles com uma quietude que não era natural. Não era um fantasma. Era a presença da ausência, o observador que a mata mantinha para selar o caminho. Eles recuaram. Eles se viraram. E naquele momento souberam. Eles não eram mais caçadores de trilhas. Eles eram a caça. E a trilha que se fechava atrás deles era o último selo de um destino que estava sendo cuidadosamente desenhado pela floresta, pela terra, pelo próprio tempo distorcido daquele lugar. E enquanto você ouve isso agora, no conforto do seu lar, se o silêncio ao seu redor de repente parecer muito pesado, ou se você sentir a urgência de olhar para trás, é porque o Mato Grosso de 1919 ainda busca o que lhe foi tirado. Não se mova. A trilha que se fecha é apenas a antecâmara. E se você não sentir que está sozinho agora, talvez você não esteja. Olhe para a escuridão atrás da porta. Há um rastro se apagando ali também. Você já acordou com a sensação exata de que a escuridão no seu quarto não era vazia? Que havia um peso, uma pressão silenciosa, que não vinha do ar, mas de algo que estava apenas esperando você parar de se mexer. Essa é a diferença entre a solidão e a certeza de que você não está sozinho, mesmo que não haja ninguém. E é essa certeza gelada que consumiu os últimos homens na expedição de 1919, ali, no coração esquecido de Mato Grosso. Se você veio comigo até aqui, se você conseguiu digerir as imagens do rastro que desaparecia antes que pudessem sequer respirar, então você já compartilha parte desse peso. Eu insisto, fique até o final. Não é apenas uma história, é um conhecimento que, uma vez adquirido, não pode ser devolvido. É um pacto silencioso que fazemos com a noite. A trilha não estava apenas crescendo. Não se tratava de um avanço natural, da vegetação reconquistando seu espaço com a calma lenta da natureza. Não. O que aconteceu naqueles dias finais de desespero foi uma rejeição ativa. A floresta, o solo, o próprio tempo naquele trecho amaldiçoado pareciam ter desenvolvido uma alergia fatal à presença humana. Eles estavam sendo expelidos, não por violência, mas por absoluta e indiferente negação. Restava apenas o engenheiro, cujo nome há muito se tornou irrelevante, e o guia indígena Cássio, cuja fé nos seus próprios métodos havia se estilhaçado como vidro sob a pressão daquela anomalia. Eles caminhavam em círculos, e o engenheiro sabia. Não eram círculos geográficos, eram círculos temporais, voltando ao mesmo ponto de desespero a cada hora, mas sempre encontrando um cenário novo de desolação, porque o que havia sido cortado na passagem anterior já não existia mais. Imagine o som. Não o som dos insetos ou dos pássaros. Imagine o som do nada. Um vácuo pesado, onde o silêncio não é a ausência de ruído, mas uma presença sufocante que absorve qualquer vibração. Quando o engenheiro tentava gritar, a voz parecia morrer a um palmo da boca, como se o ar fosse denso demais para propagar o som. Eles tentaram marcar árvores.
Usaram facões para entalhar cruzes profundas na casca. Voltavam meia hora depois e a casca não estava apenas cicatrizada. Estava lisa, como se jamais tivesse sido tocada. A resina secava instantaneamente. A marca era reabsorvida pela própria madeira. Não havia evidência de que a mão humana tivesse estado ali. Cássio, o guia, que conhecia cada cipó e cada cheiro, começou a chorar não por medo da morte, mas pelo medo da irrelevância. Nós não devíamos estar aqui, ele murmurava, a voz rouca. Não é que a trilha se fecha, é que a trilha nunca existiu para nós. Ela existe só quando olhamos para ela, e quando viramos o rosto, ela nega o que viu. O engenheiro tentava manter a lógica. Ele checava a bússola, mas a agulha tremia em pânico, girando sem parar, incapaz de decidir para onde apontar. O magnetismo terrestre parecia ter sido subvertido por uma força mais antiga, mais íntima com a Terra. Ele tentava medir a distância percorrida, mas seus passos pareciam encurtar ou alongar aleatoriamente. Ele podia caminhar por 1 hora e, ao consultar o relógio de bolso, constatar que se passaram apenas 10 minutos, ou pior ainda, que o relógio havia parado completamente, o ponteiro de segundos imóvel, congelado no exato instante em que ele olhou. Essa é a primeira lição desse horror. A loucura não vem da visão de um monstro, mas da destruição sutil das regras que regem a realidade. Eles começaram a perder objetos, não caíam no chão, desapareciam. Um cantil na mão do engenheiro que ele acabara de segurar sumia de repente. Ele sentia o peso, a frieza do metal, e no piscar de olhos o ar estava vazio. Não havia som de queda, não havia folhagem se movendo. Era como se a floresta tivesse uma forma eficiente e silenciosa de desmaterializar o que não pertencia a ela. Na última noite, eles estavam lado a lado, debaixo de uma lona improvisada. A chuva fina caía e cada gota parecia um tambor na cabeça do engenheiro. Ele observou Cássio. O guia estava magro, os olhos arregalados, fixos em algo que não estava ali. "O que você vê, Cássio?" sussurrou o engenheiro, temendo a resposta. Cássio não olhou para ele. Ele olhou para o espaço entre eles, para a escuridão que parecia respirar. "Não é o que eu vejo, é o que eu não lembro. Eu sei que eu tinha uma família, eu sei que eu tinha um nome antes de Cássio, mas eu não consigo formar as faces. É como se a memória estivesse sendo raspada da minha mente, como se fosse um erro de escrita." O medo do engenheiro atingiu um novo pico. Não mais o medo físico da morte pela fome ou pela flecha, mas o medo de ser apagado. Ele pegou seu diário, a única coisa que lhe restava de seu passado civilizado, e o abriu. Ele havia escrito metodicamente por semanas, detalhando coordenadas, planos, os nomes dos homens que caíram. Ele leu a última entrada que ele tinha certeza de ter escrito. Dia 42. A vegetação avança com uma velocidade impossível. Perdemos Machado para a febre e o pânico. Temos água, mas não há mais rumo. Abaixo dessa entrada havia rabiscos. Eram letras soltas, palavras que não faziam sentido em português, tupi ou qualquer outro idioma que ele conhecesse. E então, nas páginas anteriores, onde ele havia escrito sobre sua família em Portugal, sobre seus sonhos de engenharia, os detalhes estavam desaparecendo. Não estavam borrados. O papel estava limpo, mas a tinta simplesmente não existia mais na superfície. As páginas estavam se tornando pálidas, vazias. A trilha que se fechava não era apenas o caminho para trás, era o caminho para a própria existência. O engenheiro soltou um grito mudo. Ele percebeu que a floresta não estava tentando matá-los, estava tentando desfazer o momento em que eles ousaram invadir. Estava operando uma reversão temporal microscópica e localizada. Se a trilha se fechasse de forma completa, se todas as marcas da passagem humana fossem apagadas, então, para o universo, a expedição de 1919 nunca teria acontecido.
Eles seriam fantasmas de uma memória inexistente. Ele olhou para Cássio, que agora estava deitado de lado, os olhos ainda abertos. Cássio estendeu a mão lentamente, não para o engenheiro, mas para o próprio braço. Ele tentava tocar a pele, mas parecia hesitar, como se não tivesse certeza se o membro ainda estava lá. Sinto falta de saber quem eu era, Cássio murmurou, e sua voz já era fraca, quase um eco distante. O engenheiro, apavorado, percebeu que Cássio estava sendo apagado em tempo real. A identidade, a consciência, a alma, tudo estava sendo desmantelado pela indiferença primordial daquele lugar. O engenheiro fechou os olhos. Ele tentou se agarrar à sua vida. Tentou lembrar o rosto de sua mãe, a voz de seu pai. Ele forçou a mente a visualizar a cidade, o Porto de Santos, os cheiros de sal e café que o traziam de volta ao mundo real. Quando ele abriu os olhos novamente, o engenheiro notou algo aterrorizante. A lona sobre suas cabeças estava intacta, mas o fogo que eles haviam acendido horas antes não era mais um monte de brasas frias. Não havia vestígio de cinzas, nem sinal de que a madeira tivesse queimado. Havia apenas toras molhadas, como se o fogo tivesse sido desfeito. Não pensem que isso é magia ou sobrenatural no sentido vulgar. É a física da anulação. O engenheiro tentou tocar Cássio. Sua mão passou por um vazio onde o ombro do guia deveria estar. Cássio não estava mais lá. Não houve um corpo, não houve um último suspiro. Havia apenas o espaço vazio e a lona pingando sobre a terra úmida. O engenheiro sabia que ele era o próximo, o último pedaço de dissonância a ser resolvido pelo silêncio. O pânico deu lugar a uma calma fria, a aceitação da inevitabilidade. Ele se sentou e esperou. Esperou pela sensação de que seu próprio nome escorria de seus pensamentos. Ele estendeu a mão e tocou a terra, a lama fria e escura de Mato Grosso, 1919. O toque da terra não era repulsivo, era sedutor. Era uma aceitação silenciosa. A terra estava dizendo, volte para onde você veio, seja nada. Ele fechou os olhos uma última vez e concentrou-se no que restava de sua memória. O objetivo da expedição, o mapa, a promessa de riqueza, tudo isso era irrelevante. O que importava era a trilha que se fechava. A trilha não estava se fechando depois da passagem. Ela estava se fechando durante a passagem, consumindo cada momento de esforço. E então o engenheiro sentiu o frio. Não o frio do clima, mas o frio da ausência. A sensação começou em seus dedos dos pés, um formigamento que subia lentamente e não era paralisia, mas a dissolução da sua matéria. Ele tentou mover a perna, mas o músculo não respondia. Não porque estivesse morto, mas porque a ideia do músculo estava se desfazendo. O último pensamento do engenheiro foi uma imagem clara e perturbadora. Ele viu a clareira onde haviam acampado no primeiro dia. Viu a grama intocada, viu as árvores. Não havia barracas, nem fogueiras, nem vestígios de fezes, nem mesmo pegadas. Era um tempo anterior à invasão, um tempo limpo. A floresta havia vencido, a floresta havia revertido a história. E quando a sensação de anulação chegou ao seu cérebro, a última coisa que ele percebeu não foi uma dor, mas uma vasta e infinita solidão. A solidão de quem nunca nasceu, de quem nunca existiu. A partir daquele ponto, só resta a especulação e o frio. Não houve sobreviventes, não houve testemunhas. Os registros da expedição, se algum dia existiram completos, desapareceram nos arquivos de Lisboa e Rio de Janeiro, páginas amarelas, perdidas em caixas empoeiradas, ou simplesmente ignoradas. O silêncio total que engoliu a missão de 1919 não é um mistério policial, é um mistério ontológico. O que sobrou? Apenas esta narrativa, este sussurro tardio na escuridão. E você que me escuta agora é a última linha de defesa contra o apagamento completo deles. Se a memória deles for destruída em você,
se você fechar este vídeo e se esquecer do engenheiro e de Cássio. A floresta de Mato Grosso de 1919 terá vencido de novo. Pense bem. Na próxima vez que você estiver em um lugar silencioso, em um corredor escuro ou na vastidão da natureza e você sentir que algo está errado, que o tempo parece ter se dobrado ou que um objeto que você jurava estar ali sumiu, não duvide de si mesmo. Não diga que foi o cansaço, não diga que foi a imaginação. Diga-se que você pode ter tropeçado momentaneamente no rastro de um erro, na trilha que alguém tentou fazer, mas que foi violentamente negada. Olhe para trás agora. Está tudo exatamente como estava quando você começou a ouvir? Ou a sombra na quina da parede parece um pouco mais densa, mais definida? Não estamos falando de fantasmas, amigo. Estamos falando de um horror muito mais profundo. O medo de que seu esforço, sua vida, sua existência possa ser apagada sem um traço, sem um luto, sem uma única lembrança. O medo de que, ao se virar, o caminho que você trilhou se feche para sempre. Se você ouviu algo estranho enquanto eu falava, se você sentiu o ar esfriar ou o peso aumentar, não se feche. A única maneira de combater o apagamento é com o registro. Diga nos comentários, apenas uma palavra: eu ouvi ou não estou sozinho. E se você realmente se sente desprotegido, compartilhe esta história com alguém que não deveria estar assistindo sozinho. Porque o silêncio do Mato Grosso de 1919 não ficou confinado ao passado. Ele se espalha, ele espera. E se você não resistir, você pode ser o próximo a descobrir que a trilha que você percorreu ontem não existe mais hoje. E você, sentado aí no seu quarto iluminado, sente o ar úmido e o cheiro de terra molhada. A floresta tem memória, mas ela também tem apetite, e ela sabe exatamente onde você está. Não se mexa. A anulação começa com o movimento.